Meu nome é Socorro e, embora não possua uma beleza extraordinária, sou uma trabalhadora de escritório comum. Naquele tempo, havia um homem chamado Anderson, que havia prometido se casar comigo. Ele era um jovem atraente que trabalhava em uma empresa reconhecida e era conhecido por sua beleza. Éramos muito felizes juntos e eu acreditava que essa felicidade duraria para sempre, mas a realidade foi cruel. Não pude ficar com Anderson devido à interferência da minha irmã, Marlúcia. Marlúcia sempre teve interesse por moda e se preocupava mais com sua aparência do que eu. Ela sempre foi bonita e, por isso, era popular entre os garotos desde o ensino médio. Inclusive, já foi modelo amadora para uma revista de moda. Marlúcia sonhava em ser modelo. Enquanto isso, eu trabalhava em uma empresa e foi lá que conheci Anderson, um colega que me convidou para jantar. Após alguns encontros e saídas para comer algo inesperado aconteceu. Anderson confessou seus sentimentos por mim. Fiquei surpresa com essa declaração repentina, mas também sentia algo por ele. Terminamos saindo juntos e 1 ano depois, Anderson me pediu em casamento. Aceitei sua proposta com muita felicidade. Poucos dias depois, Anderson e eu fomos à casa dos meus pais para comunicar nosso compromisso e compartilhar a notícia. Meus pais, é claro, transbordavam de alegria e encanto. Falamos sobre os preparativos para o casamento e eu estava tão radiante que mal conseguia conter minha felicidade. No entanto, nem todos compartilhavam esse sentimento. Minha irmã mais nova, Marlúcia, ficou chocada ao saber do meu compromisso e ainda mais surpresa ao descobrir com quem estava comprometida. Marlúcia, que sempre foi mais atraente e jovem, sempre foi o centro das atenções de muitos garotos e desde pequena olhava para mim com desdém. Ela se sentiu ofendida pelo fato de sua irmã sem graça se casar antes dela com um homem bonito e bem-sucedido de uma empresa famosa. Isso feriu ainda mais o orgulho de Marlúcia. Eu estava completamente alheia aos seus sentimentos. Um dia, enquanto estava na casa dos meus pais, Marlúcia aproveitou a oportunidade para pedir os contatos de Anderson, alegando que ele seria seu futuro cunhado e que poderia precisar dela para algo. Não vimos motivo para negar. Infelizmente, concordamos. Um dia, quando tive que fazer horas extras no trabalho e me mantive até tarde, e em um momento em que meus pais estavam fora da cidade, Marlúcia tomou uma medida drástica, possivelmente planejada desde o início. Ela pretendia se mudar da casa dos meus pais assim que eu me casasse e começasse a viver com Anderson. Marlúcia ligou para Anderson fingindo estar doente e sozinha em casa, já que nossos pais estavam ausentes. Preocupado, Anderson correu para ajudá-la rapidamente. Marlúcia confessou que tudo tinha sido uma mentira e revelou seus sentimentos por Anderson desde o primeiro momento em que o viu. A partir desse ponto, ela e Anderson começaram a sair juntos várias vezes. Quando descobri isso, fiquei completamente perplexa e desorientada. Então, tanto ela quanto meu noivo, Anderson, assumiram publicamente seu romance, anunciando que estavam planejando se casar. Para mim, foi como se o mundo desabasse sobre minha cabeça e mal conseguia me manter de pé, tanto no trabalho quanto na minha vida pessoal. E o pior ainda estava por vir. Marlúcia e Anderson tiveram a audácia de me convidar para a recepção do casamento, mesmo sabendo que eu não desejava participar da cerimônia. Isso me deixou completamente destroçada e sem rumo. Marlúcia havia me tirado o noivo que eu tanto amava, o que deixou meus pais muito preocupados. Passei um tempo trancada no meu quarto. Como se isso não bastasse, também fui demitida do meu trabalho, o que aumentou minha tristeza. Recebi mensagens dos meus colegas de trabalho perguntando sobre a data do casamento. Fiquei isolada por um tempo, mas aos poucos comecei a sentir uma faísca de esperança. Decidi sair de casa e viver por conta própria em um lugar totalmente novo, porém agradável e tranquilo, cercado pela vegetação. Por outro lado, meus pais não esperavam que eu os perdoasse, mas foram muito solidários durante minha mudança.
Depois de me estabelecer, enquanto descansava, ouvi algo perturbador da minha mãe alguns dias depois. Ela me contou que Anderson tinha ido até lá e revelado tudo o que havia acontecido entre nós, além de pedir desculpas. Fiquei confusa com o motivo pelo qual meus pais estavam pedindo desculpas. Era óbvio que o que Anderson tinha feito era imperdoável. Seus pais também vieram se desculpar, até choraram muito ao me ver. Admitiram que jamais imaginaram que seu filho Anderson pudesse fazer tudo aquilo comigo, mas que, se eu precisasse de ajuda, podia contar com eles. Explicaram que entendiam minha relutância em perdoar Anderson, mas também que sempre seria como uma filha para eles, mesmo que não concordassem com suas ações. Não podiam abandoná-lo. Desde então, Anderson começou a visitá-los todos os dias, na mesma hora, pedindo desculpas e buscando aprovação para seu casamento com Marlúcia. Diante das ações de Anderson, meus pais sentiram que não tinham outra opção senão aceitar. Por isso, pediram desculpas por aceitar o casamento. Honestamente, já não me importava, mas compreendia dolorosamente os sentimentos dos meus pais. Tudo aquilo estava no passado. Agora, olhando para o futuro, sabia que encontraria alguém melhor algum dia. Eu dizia isso para mim mesma, contendo as lágrimas. Minha mãe chorava, e meu pai parecia resignado e muito abatido por mim. Eu disse a eles que quando tivesse filhos, eles seriam muito importantes para mim. Ambos sorriam. Minha mãe me disse para não hesitar em contactá-la se algo acontecesse. Passaram-se meses e comecei a viver minha nova vida no campo, longe o suficiente da cidade e de todos aqueles que já me fizeram tanto mal. Fui me acostumando à minha nova vida e, finalmente, encontrei um pouco de paz. Consegui um emprego em um pequeno restaurante. A equipe era pequena, mas o ambiente era luminoso e acolhedor. Gostei muito da atmosfera amigável. A equipe do restaurante me fez sentir como se já fosse parte deles, há muito tempo, me deixando muito confortável. Lá estava o gerente chamado Wagner, que era muito querido pelos funcionários, com quem costumavam brincar muito. Era reconfortante observar essas brincadeiras e sentir o ambiente acolhedor do restaurante. Alguns meses depois de começar a trabalhar, nossa amizade cresceu e aconteceu um evento fatídico que mudaria meu futuro. Wagner confessou algo que aconteceu enquanto ele me levava para casa depois do trabalho. Para ser honesta, eu estava insegura. Wagner era uma pessoa muito boa, muito amável, com uma aparência e personalidade atraentes, mas ainda estava obcecada com aquele incidente. Eu tinha medo de ser abandonada novamente. Wagner notou minha hesitação e me disse que não precisava dar uma resposta imediata. Foi para casa e passou o dia lá. A situação ficou um pouco desconfortável por um tempo, mas graças às brincadeiras habituais dos funcionários e à bondade de Wagner, não me preocupei muito. Durante o intervalo, soube algo sobre Wagner. Aparentemente, ele também havia sido traído por alguém com quem estava saindo e tinha tido uma experiência terrível em seu trabalho anterior a este restaurante. Percebi que Wagner e eu tínhamos experiências similares. Ambos fomos traídos por alguém que amávamos. Naquele dia, decidi contar a Wagner por que tinha vindo para aquele lugar. Wagner disse que agi muito bem, que era alguém que, apesar da dor, se levantou e olhou para frente. Senti-me exultante ao ouvir essas palavras, percebendo que era exatamente o que queria ouvir. Fiz o meu melhor, assim como Wagner. Naquele dia, dei minha resposta à confissão de Wagner. A partir daquele dia, jantamos e conversamos até altas horas da noite. As horas passaram tão rápido que mal percebi. Com o tempo, as brincadeiras dos funcionários no restaurante aumentaram, mas eles estavam realmente felizes por nós. Felicidades. Desejamos felicidade eterna para vocês, diziam. Era cedo demais para essa frase. Wagner ficou um pouco vermelho e eu ri. Era pura felicidade. Foi um dia típico até certo ponto. No meio de nossa amizade, começamos a sair, nos envolvemos de uma maneira tão surpreendente que, sem esperar,
Fui proposta em casamento pela segunda vez na minha vida. Claro que aceitei a proposta sem pensar. Estava decidida a encontrar a felicidade desta vez e acreditava que poderia ser verdadeiramente feliz com Wagner. Como prometi, decidi voltar para a casa dos meus pais após o incidente. Eles estavam felizes. Contei tudo sobre Wagner aos meus pais e eles disseram: "Por favor, faça nossa filha feliz." Prometi ser feliz. Conversamos um pouco mais e então meu pai disse algo emocionante. Disseram que talvez chegasse um convite, mas eu não precisava me preocupar. De qualquer forma, não me importava, porque também estava feliz. Na verdade, queria mostrar minha felicidade. Poucos dias depois, chegou um convite para um casamento. Era o casamento da minha irmã, Marlúcia, e Anderson. Decidimos ir, é claro. Respondi que nós dois iríamos, Wagner e eu. Mal estávamos juntos legalmente, pois ainda planejávamos nosso próprio casamento. Pensei que seria muito bom para mim ir ao casamento da minha irmã, mesmo depois de tudo o que tinham feito comigo. Era hora de mostrar que não estava derrotada. Wagner e eu já havíamos prometido celebrar nosso casamento quando as coisas se acalmassem. No dia do casamento, Wagner e eu fomos juntos ao local da celebração. Lá, encontramos Anderson, a quem não víamos há muito tempo. Ele parecia um pouco cansado. Durante as apresentações familiares, apresentei Wagner, dizendo: "Este é meu futuro esposo." Wagner estava muito orgulhoso de si mesmo, por algum motivo. Wagner parecia visivelmente surpreso quando o apresentei. Foi um momento memorável. Por outro lado, havia algo que eu estava desesperada para perguntar a Anderson sobre o que havia acontecido entre eles naquele dia em que nem meus pais nem eu estávamos por perto. Anderson teve dificuldades para falar, mas pouco a pouco começou a compartilhar. Aparentemente, quando fui à casa dos pais dele, Marlúcia parecia mal e doente. Ela o chamou e decidiu esperar até que ela se sentisse melhor. Foi então que Marlúcia chegou com bebidas alcoólicas fortes, dizendo que seria uma pena não aproveitá-las. Eu, que não era um grande bebedor, tomei algumas doses e acabei embriagado, Anderson disse. Segundo ele, Marlúcia viu sua oportunidade e começou a seduzi-lo. Eu estava tão bêbado que não conseguia tomar decisões sensatas, então cedi às suas insinuações. Afinal, ela era deslumbrante. Tinha uma aparência incrível. É compreensível que um cara normal sucumbisse às suas insinuações. Apesar de estarmos comprometidos, não pude resistir às suas seduções, e aqui estamos agora. A partir daquele momento, comecei a prestar mais atenção em Marlúcia, completou ele. Apesar de compartilhar essa história, Anderson continuou se desculpando comigo, mas naquele momento ele parecia tão insignificante para mim. Sinceramente, eu não me importava. Apenas me aliviava saber a verdade. Enquanto isso, Wagner e Marlúcia estavam conversando sobre algo e fiquei curiosa. Mas como o casamento de Marlúcia estava próximo, não interrompi. Decidiu até onde ela iria, mais tarde, a caminho de casa. Perguntei a Wagner porque parecia um pouco perturbado enquanto falava com Marlúcia. Ele me contou que, por incrível que parecesse, Marlúcia era sua ex-namorada e que ela o havia traído. Fiquei completamente sem palavras. Isso não foi tudo. Ela também foi responsável pela perda de seu emprego. Fiquei completamente surpresa. O mundo parecia tão pequeno e o fato de ela ser responsável pelo fechamento da loja de Wagner o tornava ainda mais impactante. Decidi investigar mais. Aparentemente, alguns meses depois que começaram a namorar, Marlúcia teve um romance com um certo designer. Ela pensou que seria mais benéfico e lucrativo sair com alguém da indústria da moda, mesmo que estivesse saindo com Wagner. Ao descobrir este fato acidentalmente, Wagner naturalmente se sentiu chateado com ela e terminaram. No entanto, a ira de Marlúcia não diminuiu. Ela criou uma foto falsa de objetos estranhos nos pratos tirada no restaurante de Wagner e a compartilhou nas redes sociais.
Naquele momento, Marlúcia também estava trabalhando como modelo e tinha muitos seguidores, então as fotos se espalharam rapidamente. Isso chamou a atenção do chefe de Wagner, que já havia deixado o negócio devido à queda de receitas. O restaurante fechou como resultado e Wagner foi demitido, carregando a responsabilidade e até sendo processado. Naturalmente, Wagner guardava um grande rancor por esse incidente, mas como não sabia quem era o responsável, não sabia onde dirigir sua raiva. Ele só descobriu a verdade quando um amigo o convidou para tomar uma bebida. A amiga da namorada de Wagner conhecia Marlúcia e a viu alardeando nas redes sociais por ter causado o fechamento de um restaurante. Wagner não sabia o que fazer. Naquele momento, ele tinha encontrado o culpado, mas já não podia fazer nada e decidiu começar de novo em outro lugar. Foi então que me conheceu. Me desculpei com Wagner pelas coisas terríveis que minha irmã tinha feito no passado. Sinceramente, eu era a irmã da pessoa que havia arruinado sua vida. Não sabia o que fazer. Pensava seriamente que Wagner poderia me odiar, mas ele disse que era coisa do passado e que não era minha culpa. Senti um alívio sincero e mais uma vez decidimos esquecer o passado e sermos felizes juntos. Mais tarde, Marlúcia finalmente recebeu seu castigo. Estava programada para uma sessão de fotos e o local escolhido era o nosso restaurante. O local era ideal para tirar boas fotos. No entanto, o incidente ocorreu em um restaurante de Wagner sem que Marlúcia soubesse. Eu trabalhava lá, então soube disso mais tarde. Quando entraram, Wagner e Marlúcia se reconheceram e Wagner disse que não podiam entrar. Ele negou a entrada ao grupo. Claro, a equipe estava chateada e perguntou o que estava acontecendo. Wagner explicou tudo o que Marlúcia tinha feito no passado e as dificuldades que tinha enfrentado por causa dela. Ele tinha provas sólidas de seus antecedentes criminais. Disse que não queria passar por aquilo de novo e se recusou a deixá-la entrar. Ninguém conseguiu dizer nada. Marlúcia parecia ter ficado pálida. Além disso, Wagner disse que contaria seu passado ao presidente da empresa para a qual Marlúcia estava prestes a entrar. A pessoa que examinou o caso ficou chocada e pediu a Wagner que o deixasse passar, mas a raiva de Wagner não diminuiu. No final, a sessão de fotos de Marlúcia foi cancelada e o incidente se espalhou rapidamente pela indústria da moda, arruinando seu sonho de se tornar modelo. Ninguém queria lidar com alguém que tinha causado um escândalo tão grande no passado em suas empresas. Além disso, minha mãe me disse que Anderson estava passando por dificuldades recentemente, pois começou a desfrutar da boa vida ao lado de uma modelo e não trabalhava mais como antes. Ele agora era candidato a uma redução de cargo. Apesar de tudo isso, Wagner e eu passamos nossos dias felizes como sempre. Hoje, na véspera do nosso tão esperado casamento, estamos muito felizes. Além disso, há uma nova vida em meu ventre. Parabéns, desejo-lhes uma vida inteira de felicidade, disse a equipe da loja onde nos conhecemos. Agradecemos alegremente. Assim, diante de todos, prometemos amar nossa família e ser felizes a partir de agora. Tive momentos muito complicados no meu passado com minha irmã mais nova. Desde pequenas, sempre fomos indiferentes uma com a outra, principalmente por causa da questão da beleza. Eu não queria me apegar a essas coisas, mas ela sempre me lembrava que eu era a menos bonita da família. O irônico é que, apesar de ser mais bonita, os garotos só tinham olhos para ela por sua beleza. No entanto, seus relacionamentos não duravam muito tempo, já que ela sempre buscava o dinheiro e não o amor verdadeiro. Quando descobria que eu estava bem em meus relacionamentos, sempre tentava me destruir com sua beleza, fazendo com que meus namorados me deixassem por ela e depois a abandonassem, causando-me sempre o mal. Mas nunca quis retribuir o mal com o mal, e isso é exatamente o que aconteceu nesta história. Ela mesma se deitou na cama que havia feito. Seus dias estão sendo muito difíceis ultimamente, enquanto eu, por outro lado, estou vivendo o melhor momento da minha vida ao lado do meu atual esposo.
com minha filha e construindo um grande futuro para minha família, que servirá de exemplo para aqueles que só desejam o mal, pois o mal nunca vence o bem. Espero que ela aprenda daqui para frente com seus próprios erros. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que descobriu fotos de seu marido e um papel de divórcio assinado dentro da mala dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!